Vivemos uma era de iconoclastia irresponsável. Se nós vamos quebrar alguma coisa, temos que oferecer algo melhor no lugar. É muito fácil criticar, ver falhas. O ruim é apresentar algo melhor no lugar. E quase sempre destruímos esperanças das pessoas sem apresentar opções melhores. Tem que haver uma iconoclastia do bem. E a iconoclastia do bem necessariamente está fulcrada e lastreada em nossa própria base, aquilo que Jesus disse, aquele alicerce sobre que construímos a nossa casa da alma, e que os ventos, as tempestades não derrubam, porque está bem lastreado. Esse alicerce está dentro de nós. Nós temos uma carência dramática de orientação espiritual nos dias de hoje. E nós temos que ter muito cuidado com a nossa iconoclastia, que ela não se faça irresponsável e que ela não fomente mais desespero do que esperança. Jesus disse que conhecemos a árvore pelos frutos. Temos que sim, por exemplo, ao observar que algo é ruim, apresentar algo melhor ao mesmo tempo. E não só dizer isso não presta, desespere-se. Se numa academia, eu digo, em sala de aula, há os horrores perpetrados historicamente pelas religiões. E não falo dos horrores perpetrados por pessoas no poder político que foram muito maiores. As atrocidades perpetradas, os genocídios por pessoas que estavam no ápice do poder político. Mas aí o elegante, o chique, o clean, o que chama atenção, que causa o barato para o carisma de um professor, atacar as religiões. Não atacar a política, todo mundo já ataca, não é? Mas falando de história mesmo. Mas se eu falo, vamos escolher só, continuar no assunto religioso, se eu falo dos horrores perpetrados por religiosos, porque são seres humanos na religião, eu tenho que falar também das maravilhas realizadas por outros seres humanos dentro dos meios, inclusive formalmente, em religiões formalmente organizadas. Nós somos apologistas da busca da espiritualidade sem religião, mas aceitamos que a pessoa esteja com religião. Achamos que fica mais fácil viver espiritualidade fora de religiões formalmente organizadas. Isso é indiscutível. Há diversos autores e a tendência é essa. Não ficarmos presos a doutrinas religiosas. Mas há pessoas que estão dentro dessas doutrinas, debaixo do talante, desses filtros complicados das teologias, mas que estão sendo sinceras. E nós temos que apresentar esses exemplos também. Senão, nós estamos só fomentando o incêndio. Ateando incêndio, tocando fogo em tudo. E quem semeia ventos, colhe tempestades, como diz o ditado popular. É muito pior do que parece. E principalmente se a pessoa estiver muito impregnada de certezas. Quanto mais impregnada de certezas, mais uma pessoa está próxima de estar cometendo erros gravíssimos. Nós temos que ter convicções, não certezas apaixonadas. Essa foi a atitude dos condenadores de Jesus e dos crucificadores de Jesus, se apegando a textos religiosos do passado para atacar o próprio Jesus, da Bíblia inclusive. Seguir uma doutrina, essa palavra, essa doutrina, e aqui acima de tudo, como se fosse a fundo da verdade absoluta. Não existe isso. Somente nossa consciência pode filtrar o que é adequado para hoje. Condenam, por exemplo, nós temos que adaptar. Condenam Kardec por ele ter sido racista. Amigas, amigos, como Kardec, nós não somos kardecistas. Como Kardec não seria um homem do século XIX? Sim, Kardec falou sobre os autóctones, as pessoas de raças primitivas e que eram salas de aula evolutivas, em palavras aproximadas. Mas ele era um homem do século XIX. Como vamos condenar uma pessoa por pensar como um homem do século XIX? Ele defendeu mulheres, numa época em que ninguém defendia mulheres. Duas parisienses em 1864. Houve uma celeuma na imprensa de Paris. Elas podem ser graduadas ou não, mas elas haviam cursado
toda a faculdade de Direito, elas tinham sido aprovadas nos exames, mas e agora, na hora de serem graduadas, mas são mulheres? Kardec foi a público defender o direito de aquelas duas moças serem graduadas. Não importava se o espírito estava em corpo de homem ou de mulher, e sim sua aptidão. Então ele foi à frente do seu tempo. Foi um erro ele não ter percebido para a questão da raça também? Meu Deus, e os erros que estamos cometendo hoje? Então não podemos pegar um homem no século XIX e seguir literalmente hoje. Isso vai ser um erro. Aí vamos começar a condenar pessoas fora do seu contexto histórico. Compreendem? Abraham Lincoln é que era extraordinariamente à frente do seu tempo, em todos os sentidos. O mesmo dizendo, no Brasil, a princesa Isabel e Dom Pedro II. Nós não podemos exigir excelência porque condenamos hoje alguém que no passado teve uma postura que agora nós condenamos, sem perceber que agora, para os padrões de hoje, estamos sendo preconceituosos e dogmáticos. Eu estou com a verdade, essa doutrina está certa, esse autor é a verdade, o resto está todo mundo errado. Isso é pensamento obtuso. Isso é um pensamento fechado. Isso é mediocrizar um raciocínio, uma defesa de um ideal? Muito. E mais do que mediocrizar, é polemizar o que salva almas. Espiritualidade. Busca da própria consciência. A consolação dos corações. Que nós sejamos aguerridos quando necessário seja sermos agressivos e aguerridos.